Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o José Levi, congrego na Assembleia de Deus de Pratos, Minas Gerais. O canal José Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, cujo tema é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos na lição 10, que tem por título A Promessa do Espírito. E o textual diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. E a verdade prática diz assim: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. E a leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 18, e também o versículo 26, e depois pula para o capítulo 16, versículo 7, versículo 8, versículo 13, e depois o capítulo 20, versículo 21, e o versículo 22. Vamos para a introdução. Nessa lição vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado e justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E a palavra-chave, melhor dizendo, é Espírito. E o primeiro tópico, a promessa do Pai. E o primeiro subtópico, Jesus enviará o Consolador. Vamos estar lendo. No Evangelho de João, o capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Após anunciar a sua partida, o Senhor não deixou seus discípulos sem direção ou amparo. Pelo contrário, afirmou com clareza que rogaria ao Pai, e a estes lhes enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. E essa declaração não foi feita apenas para acalmar os corações aflitos, mas para garantir que a obra divina continuaria através da presença constante do Espírito no meio do seu povo. O uso da palavra outro no texto, conforme está em João 14, 16, indica alguém que é da mesma natureza, ou seja, o Espírito Santo é tão divino quanto o próprio Cristo. Ele viria como substituto inferior, mas como aquele que daria continuidade à missão do Filho de Deus. O Consolador prometido não seria apenas uma força ou influência impessoal. Jesus afirmou que o Espírito habitaria com os crentes e estaria neles, revelando a sua atuação íntima e constante na vida dos fiéis. E essa presença interior transforma, ensina, consola, fortalece e conduz o cristão à verdade. Diferente do relacionamento que os discípulos tiveram com Jesus de forma visível e externa, o Espírito Santo estabeleceria um relacionamento interno e permanente e transformador. Ao lermos João 16 e 8, compreendemos que o Consolador não apenas sustenta a igreja, mas também exerce uma poderosa ação no mundo. E a sua missão envolve convencer o mundo do pecado, mostrando a realidade da
separação entre o Deus e os homens, da justiça, revelando que Cristo é o padrão perfeito que subiu ao Pai, e do juízo, declarando que o príncipe deste mundo já está condenado. E essas três ações são fundamentais para a regeneração do pecador e para o avanço do reino de Deus. Assim, a obra do Espírito é tanto individual quanto coletiva, tanto interior quanto exterior, e sempre conduz à glorificação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outras pessoas. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momento importante. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos na mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. A expressão utilizada por Jesus em João 14,16, outro consolador, carrega um detalhe linguístico importante. O termo allos, que significa outro da mesma espécie, com isso, Cristo estava afirmando que o Espírito Santo viria exercer uma função semelhante à que ele mesmo exercia quando está presente fisicamente com os discípulos. Isso demonstra que tanto a personalidade do Espírito quanto a sua divindade, ele não é uma força impessoal ou uma influência abstrata, mas uma pessoa que age com vontade, inteligência e sentimento. Ele fala, ensina, testifica, guia, intercede, e evidenciando suas características pessoais. Ao apresentar o Espírito Santo como Consolador, Jesus também estava assegurando aos discípulos que, mesmo ausente fisicamente, ele continuaria cuidando dele. O Pai enviaria o Espírito Santo para permanecer com os discípulos para sempre, destacando sua presença contínua, algo que nem mesmo o ministério terreno de Cristo ofereceu da mesma forma, já que durante a encarnação o Senhor esteve limitado à forma humana. Com o envio do Consolador, a presença de Deus se tornou inferior, imperior e permanente no coração daqueles que creem, cumprindo assim o propósito eterno de Deus de habitar entre seu povo. E além disso, o Consolador não veio apenas para confortar em tempos difíceis. A sua missão também é confrontar, ensinar, conduzir a verdade. Ele não apenas consola, mas também transforma. Ele não somente anima, mas também disciplina. A sua atuação é completa, moldando o caráter cristão, orientando a igreja para, no caso, na missão evangelizadora, e fortalecendo cada crente para resistir às pressões, do caso do mundo. Glória a Deus. Subtópico 3. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, orpanóis, quando Jesus morreu, os discípulos sentiriam se órfãos, né? Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. A palavra grega, conforme já foi lida, que é orpanóis, além de significar alguém sem pai ou mãe, transmite também a ideia de abandono, de estar sem direção ou proteção.
No contexto daquela declaração, os discípulos estavam prestes a enfrentar a maior crise emocional e espiritual de suas vidas, a morte do Mestre. Após anos caminhando com Jesus, ouvindo os seus ensinos, testemunhando milagres e aprendendo diretamente com ele, o anúncio de sua partida certamente os abalou profundamente. Ele temia ficar sozinho, inseguro e indefeso diante de um mundo hostil. Jesus, conhecendo as aflições do coração humano, antecipa esse sentimento de abandono e assegura: eu voltarei para vós. Então, essa promessa aponta não apenas para a ressurreição, que trouxe novo ânimo aos discípulos, mas também para a vinda do Espírito Santo, o Consolador, que continuaria a presença divina entre eles. Jesus não deixaria seus seguidores ao acaso, pois ele sabia quanto o ser humano precisa de orientação, a presença e cuidado. A missão que os discípulos deveriam cumprir exigiria mais do que coragem natural. Exigiria a habitação do próprio Deus em seus corações. E essa habitação se daria por meio do Espírito Santo, o mesmo que ainda hoje guia, consola e fortalece a igreja no dia de hoje. E é significativo que Jesus chamasse os seus discípulos de filhinhos, um termo repleto de ternura, proteção, intimidade. Isso nos mostra que o relacionamento entre Cristo e seus seguidores não era institucional, mas familiar. Ele não falava, não tratava os seus servos como servos, mas sem valor, mas como filho amado. E como pai amoroso, ele garantiu, não os deixaria à mercê das circunstâncias. A promessa de que não seria órfão também aponta para a fidelidade de Deus em toda a história da redenção. Ele nunca abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. O Senhor sempre se fez presente com a sua mão estendida para seus filhos, para aqueles que o seguem. Louvado seja Deus. Chegamos agora ao segundo tópico. O Espírito habita os discípulos. E o primeiro subtópico, João, capítulo 20, versículo 22. Vamos estar lendo. O contexto que envolve os versículos 21, o versículo 21 e 22 do capítulo 20 de João, nessa ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontra o versículo 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como ao imediato. Vamos aqui, os versículos, o versículo aqui, no caso aqui de João, capítulo 20, versículo 22, no caso. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Deve ser entendido dentro do contexto teológico e narrativo do Evangelho. O momento é marcante. Jesus, já ressuscitado e com o corpo glorificado, aparece aos discípulos. Então, ele estava reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus. Sua primeira palavra é de paz. Em seguida, ele reafirma a sua missão, envia os discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E a seguir, Jesus sopra sobre eles e declara que recebam o Espírito Santo. Então, aqui nós vemos aqui esse gesto de assoprar. Então, remete o que? Remete diretamente à criação do ser humano, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus soprou nas narinas do homem e o fôlego de vida, no caso, deu o fôlego de vida através do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E no Evangelho de João, o verbo grego usado aqui, que é epiação, é um nome grego, né? Aqui então é mesmo usado em Gênesis. Isso sugere que esse momento marca uma nova criação, agora espiritual. Cristo, o segundo Adão,
conforme está lá em 1 Coríntios 15, 45. Ele concede aos discípulos o início de uma nova vida. E esse ato antecipa o que cumpriria plenamente no Pentecoste. Por isso, esse sopro não indica a recepção completa do Espírito, mas sim um gesto simbólico e profético. Ele mostra que a promessa do Consolador estava prestes a se cumprir. E também, além disso, esse momento serve como uma transição entre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Jesus aparece aos discípulos e confirma sua identidade, mostra suas mãos ao lado ferido e prepara-os espiritualmente para a missão que em breve exerceria com poder. E a sequência de João 20 revela que os discípulos ainda precisavam de convicção e fortalecimento. Tomé, por exemplo, não estava presente, ele só creria após tocar nas marcas do Mestre. Isso mostra que, embora também recebido uma porção espiritual, o revestimento de poder viria mais tarde, em Atos dos Apóstolos. O gesto de Jesus também destaca que a presença do Espírito Santo entre os discípulos não seria uma novidade após o Pentecoste, mas o cumprimento de algo já prometido. Em João 14, versículo 16 e o versículo 17, Jesus havia afirmado que o Espírito Santo estaria com ele no caso, e é deles. O Espírito Santo estaria com eles e em deles. Então, aqui nós vemos a promessa. Agora após a ressurreição, ele se inicia o cumprimento ao soprar sobre os discípulos. No entanto, é o Pentecoste que marca o início da missão evangelizadora da igreja com a ousadia, sinais de autoridade. Aquilo que Jesus prometera em Atos 1:8. E assim, João 20, o versículo 22, nos revela que a obra do Espírito Santo na vida dos discípulos começou de maneira direta e pessoal com o próprio Cristo. O assopro do Senhor é um sinal da nova vida e do renascimento espiritual e da autoridade que os discípulos receberiam para continuar a missão redentora. Em Cristo eles deixariam de ser apenas seguidores e tornaram-se testemunha viva do Evangelho, guiada e sustentada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico. O sentido do assopro sobre eles, o Espírito. Diz assim: o capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é impulsão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida. É utilizada em Ezequiel, capítulo 17, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, versículo 22, sugere que o Espírito foi assoprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste. Aqui, o verbo grego, conforme já foi lido ali, utilizado, que é empissal, aparece apenas algumas vezes em toda a Bíblia, e sempre em contexto altamente significativo. A primeira mais clara, a referência no caso aqui em Gênesis 2:7, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou as suas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Essa conexão não é casual, mas intencional, pois revela que o ato de Jesus naquele momento está diretamente ligado à ideia de uma nova criação, agora espiritual, regenerada pelo Espírito Santo.
A mesma palavra também é encontrada em Ezequiel 37:9, quando o profeta é instruído a profetizar ao Espírito, dizendo: bem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre eles, sobre esses mortos, para que vivam. E nesse cenário, vemos que osso seco ganhando vida, o que simboliza a restauração espiritual de Israel. Assim, quando Jesus sopra sobre os discípulos, ele está anunciando que algo novo está sendo iniciado. Uma transformação espiritual interior, antecipando a regeneração que seria consumada no Pentecoste. E esse sopro de Jesus não foi cumprimento pleno da promessa do derramamento do Espírito, mas sim um ato simbólico e espiritual e de renovação interior. Foi uma experiência real, porém distinta da experiência subsequente de Atos 2, onde houve revestimento de poder para o testemunho público. Em João capítulo 20:22, os discípulos recebem um toque pessoal e direto da presença do Espírito Santo, um sinal da regeneração e da nova vida que começa a se manifestar neles. Então o Espírito Santo, como promessa do Pai, seria plenamente derramado após a ascensão de Cristo. Mas aqui já se vê um início da sua atuação. O ato de soprar mostra que o Espírito não é apenas poder ou força, mas uma pessoa. Ao soprar sobre os discípulos, Jesus transmite a presença viva do Espírito. E essa presença os prepararia espiritualmente para o dia que seria cheio do Espírito, enviado a pregar com poder e autoridade. É importante entender a diferença entre a regeneração, que é o novo nascimento, e o revestimento, capacitação para o serviço. E essa distinção ajuda a compreender melhor a obra do Espírito Santo na vida cristã. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico. Um episódio anterior ao Pentecoste. Em João 20:22 também se lê: recebeu o Espírito Santo. E esta expressão surge como consequência direta da menção ao assoprar sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivenciados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Ao soprar sobre eles, Jesus não apenas realizou um gesto simbólico, mas promoveu uma ação espiritual real e transformadora. E este momento pode ser compreendido como um início da nova criação espiritual nos discípulos, uma etapa fundamental do plano redentor de Deus. A expressão utilizada por Jesus indica que eles receberam o Espírito de forma regeneradora, sendo vivificado interiormente, o que os tornava, em caso agora, participantes de uma nova vida, não mais apenas seguidores externos, mas homens espiritualmente regenerados. A obra realizada ali pelo Espírito não deve ser confundida, com o revestimento de poder que se deu no Pentecoste, em João 20:22. A atuação do Espírito está associada à regeneração, isto é, a conversão genuína à nova natureza implantada em seus corações. Como afirma o texto de Romanos 8, versículo 9 ao versículo 14, e também em Gálatas 5, 16 a 26, é o Espírito que passa a habitar no interior do crente, guiando, vivificando e produzindo frutos espirituais. O recebimento do Espírito neste episódio demonstra que os discípulos estavam agora sob nova direção capacitadora
a vencer as obras da carne e a viver segundo o Espírito. Isso evidencia uma mudança de identidade e de condição espiritual. É importante perceber que o Pentecoste não anulou ao recebimento anterior do Espírito, mas acrescentou uma nova dimensão à vida dos discípulos. A promessa registrada em Atos 1, versículo 8, mostra que o derramamento do Espírito no Pentecoste tinha como finalidade capacitá-lo para a missão. Ele já era nascido do Espírito, mas agora seria cheio do Espírito para testemunhar com ousadia, começando por Jerusalém até os confins da terra. E essa distinção entre a regeneração e revestimento é essencial para a teologia pentecostal, pois mostra que há mais de uma atuação do Espírito na vida do crente. Primeiro, ele nos regenera e passa a habitar em nós, depois nos reveste de poder para servir com eficácia. Glória a Deus. Chegamos agora ao terceiro tópico, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. O primeiro subtópico, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso apareceu aos discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi o final desse dia ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento do poder, de que, de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. A expressão de repente não indica algo inesperado ou por parte de Deus, mas sim uma intervenção divina no tempo exato e determinado por Ele. O Kairos de Deus, o contexto histórico, nos mostra que esse derramamento ocorreu no dia da festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E essa data era celebrada pelos judeus como uma festa da colheita. E seu simbolismo se torna ainda mais claro com a descida do Espírito Santo. A colheita de almas estava prestes a começar com a pregação do Evangelho. E durante esse intervalo entre a Páscoa e o Pentecostes, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, fortalecendo-lhe a fé e preparando-os para a missão que logo assumiriam. E essas aparições pós-ressurreição serviria para consolidar a certeza da ressurreição, bem como para para garantir que os discípulos não estavam sozinhos. No entanto, Jesus sabia que eles ainda careciam de poder para testemunhar eficazmente. E por isso mandou que permanecesse em Jerusalém até que fosse revestido do alto. E a escolha divina no momento exato para o derramamento do Espírito Santo evidencia o propósito soberano de Deus. O uso da palavra de repente não aponta para um acaso, mas para um agir surpreendente de Deus num tempo determinado por Ele. Quando menos se espera humanamente, Deus manifesta o que já estava previsto no seu plano eterno. E essa manifestação veio acompanhada de sinais visíveis e audíveis. O som de um vento impetuoso e línguas repartidas, como de fogo, revelando o início de uma nova fase da atuação divina entre os homens, a era do Espírito Santo. Segundo subtópico, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração e, contudo, desde que quando se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que o salvo seja cheio do Espírito e revestido de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo,
Especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheios do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos, todos foram cheios do Espírito Santo. E, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. No texto de Atos, capítulo 2, versículo 4, declara que todos foram cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer, estava sinalizando o cumprimento da promessa feita por Jesus aos seus discípulos. E esse momento não se trata apenas de uma continuação da regeneração que já havia ocorrido anteriormente, como vemos em João 20, 22, mas de uma nova, distinta experiência espiritual. O batismo do Espírito Santo, embora o Espírito já habitasse nos discípulos, desde a regeneração, o que ocorreu em Pentecostes foi uma capacitação sobrenatural para o exercício do ministério e da missão da igreja. A evidência imediata dessa plenitude foi o falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia, então, um sinal visível e audível da atuação divina. É necessário compreender que, biblicamente, há uma distinção entre nascer do Espírito e ser cheio do Espírito. O novo nascimento ou regeneração é o início da vida cristã, já a plenitude do Espírito. O ser cheio refere-se à capacitação para servir, testemunhar e viver em santidade diante de Deus e dos homens. Por isso que Jesus orientou os discípulos a não iniciarem a sua missão antes que fosse revestido de poder do alto. E essa orientação é reafirmada em Atos 1:8, quando o Senhor declara que o Espírito Santo viria sobre eles, então seria suas testemunhas, começando por Jerusalém. O fato de todos terem sido cheios do Espírito demonstra uma experiência está disponível e a todos os crentes salvos. Não se tratava de uma bênção restrita aos apóstolos, mas de uma promessa para todos que crescem. Vamos para o último subtópico desse terceiro tópico, no final, que tem por título E começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras, até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Ao receber essa promessa do Pai, no caso dos discípulos, já havia sido regenerado e recebido o Espírito Santo como penhor da salvação. No entanto, naquele momento do cenáculo, no caso, foram cheios do Espírito, com poder, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. O texto de Atos 2:11 relata que os estrangeiros presentes em Jerusalém ouviram os discípulos falar das grandezas de Deus em seus próprios idiomas. Isso, no caso, contudo, não significa que os discípulos conheciam conscientemente esse idioma terreno. Eram línguas espirituais e sobrenaturais, inspiradas diretamente pelo Espírito Santo.
Em alguns casos, os ouvintes compreenderam de forma milagrosa. Esse detalhe mostra que os discípulos não aprenderam essa língua, mas ao receberem com o propósito de glorificar a Deus, não de impedir, no caso aqui, ou concluir, ou confundir o caso, as pessoas naquela localidade, naquele local ali do acontecimento. Então, ao falar em outra língua, no caso, portanto, aqui, não era um fenômeno estático, limitado ao dia de Pentecoste, mas uma manifestação que acompanhou o derramamento do Espírito Santo em diversas ocasiões no Novo Testamento. Isso se repete em Atos 10, 46, na casa de Cornélio, e em Atos 19 e 6, entre os discípulos de Éfeso, e em toda a experiência. Então, o padrão se mantém, o Espírito Santo é derramado e os crentes falam em língua conforme a evidência visível dessa obra. E além disso, Pedro afirma com clareza que a promessa se estende a todos. Não era só para os que estavam ali naquele dia, mas também a vós filhos e a todos que estão longe e quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso mostra que o batismo no Espírito Santo, com falar em línguas, não foi algo exclusivo dos apóstolos ou da igreja primitiva. Trata-se de uma promessa válida até o retorno de Cristo. Vale destacar que, embora o dom de línguas tenha manifestações diversas no contexto bíblico, como no uso pessoal, conforme está lá em 1 Coríntios 14, versículo 2, e no uso público, como interpretação em 1 Coríntios 12, 10. O sinal inicial do batismo com o Espírito Santo é sempre o mesmo, falar em outras línguas, como o Espírito o concede. Glória a Deus. Chegamos à conclusão. Vamos estar ali a conclusão e assim encerrando. A promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. E essa promessa perpassa toda a Bíblia. Se manifesta completamente em Pentecoste e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode ser manifesta na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa, que fala do Espírito Santo, né? Essa lição que nós estamos encerrando, e que nós possamos cada vez mais, tem que estar buscando, andando sempre conforme o Espírito Santo nos guiar, não fazer nada que venha da nossa própria vontade, mas seja a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nesse trimestre nós estamos falando sobre o verbo que se fez carne. Então Jesus vivenciou entre nós, ele se fez homem. E ele, no caso, aqui, andou com os discípulos estiveram com eles, presenciaram muitos milagres, mas Jesus estava dizendo que ele estava indo para o Pai, que enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então esse Consolador está até hoje no meio de nós, que possamos conservar esse Consolador, o Espírito Santo, em nossa vida. Deus abençoe a todos, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.